Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um espaço de divulgação científica. Somos um podcast e publicamos apresentações de artigos em vídeo no nosso canal no YouTube e no Spotify e em áudio nas demais plataformas. Hoje temos aqui Jorge Melegatti, que vai apresentar para nós o artigo Pesquisas Qualitativas na Engenharia de Software, definição, revisão crítica e diretrizes. Obviamente isso aqui é uma tradução para o português do artigo Qualitative Surveys in Software Engineering Research, Definition, Critical Review e Guidelines, que é de autoria dele, com Kiran Comboy, talvez eu esteja falando o nome errado, e Daniel Graziotin. Esse artigo foi publicado na I3E Transactions on Software Engineering, uma das principais revistas de engenharia de software no mundo, com índice H5 de 72 no Google Scholar Metrics mais recente, e a gente vai deixar o link para o artigo na descrição do episódio. Uma observação é que no nosso episódio anterior, com José Valim, ele foi, de certa forma, mais voltado a pessoas do mercado. Esse de hoje vai ser, de certa forma, mais voltado a pessoas da academia, da universidade, das instituições de pesquisa. E o nosso objetivo é que ele seja escutado também por pessoas do mercado, porque eu acho que o tema é interessante também para as pessoas que estão trabalhando com engenharia de software, para que elas entendam melhor como é que nós, pesquisadores, chegamos aos nossos resultados de pesquisa. Então, eu vou chamar aqui o primeiro autor do artigo, Jorge Melegatti. Olá, Jorge, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Adolfo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, tudo bem? Tudo jóia. Então, eu vou colocar aqui os seus slides, vou sair aqui da tela, mas eu vou ficar te assistindo aqui do fundo, certo? E você pode começar a sua apresentação. Perfeito. Olá, pessoal. Então, como o Adolfo adiantou, vou apresentar esse paper nosso, que é o Qualitative Surveys in Software Engineering Research, Definition, Critical Review and Guidelines. Foi uma colaboração que eu tive com o Kiran Comboy, da Universidade de Galway, na Irlanda, e do LIRO, que é um instituto de pesquisa de software da Irlanda, e um dos maiores da Europa, eu diria, se não muito importante na pesquisa em engenharia de software, e o Daniel Graziotin, que é professor na Universidade de Hohenheim, na Alemanha. Então, apesar de ser um tópico mais orientado à pesquisa, metodológico, né, de pesquisa, acho que é interessante para todo mundo ver como podemos chegar em questões interessantes e como chegar nas respostas, né? Como chegamos nas respostas. Né? Como o Adolfo também mencionou, esse paper foi aceito e foi já publicado, né? Agora em 2024, no último issue da revista IEEE Transactions on Software Engineering, da IEEE. E o bom, é legal que o link está disponibilizado e qualquer um pode fazer o download. Ele está aberto, né, por um acordo que tínhamos e está em processo de renovação com o governo da Itália, né, com uma associação dos reitores, na verdade. Esse paper com Open Access, né? Então qualquer um pode baixar, não precisa entrar numa VPN da universidade, estar no ambiente da universidade para baixar. Então eu convido a todos para ter uma ideia de uma discussão metodológica que tenham esse interesse. Qualquer um pode baixar e ler tranquilamente aqui o paper, né, que eu vou apresentar e vou falar um pouco dele. E uma coisa que eu quero adicionar também, que eu vou fazer essa apresentação no final do mês, agora, no final de abril, também no ICSE, que é a Conferência Internacional de Engenharia de Software, International Conference on Software Engineering, que vai ser agora, como eu falei, no final do mês, lá em Ottawa, no Canadá. E lembrando que o ICSE ano que vem está aqui no Brasil, né? Então, lembrando que talvez eu acho que é o evento mais importante, né, de pesquisa em engenharia de software. Então, lembrando para o ano que vem, vai ser uma oportunidade para todo mundo aí do ambiente brasileiro, do contexto brasileiro, é uma oportunidade tanto para poder ver as outras coisas. Né? E é bem legal poder compartilhar também nesse outro ambiente como aqui. Então vamos começar do começo, né?
Primeiro, acho que todo mundo já ouviu falar de survey, né? Isso talvez em português nós temos a diferença é um pouco outra, né? Porque quando traduzimos para o português, survey muitos traduzem como pesquisa, e tem outras confusões, né? Às vezes traduzem como questionário, ou às vezes é muito comum usarem mesmo o termo survey. Mas pensando só em texto em inglês, né, publicações em inglês científicas, geralmente é a língua padrão, né, que se publica. Ah, isso tem alguns problemas desse termo, né, porque ele é muito usado e talvez de uma forma discriminada. Então, qualquer pessoa pode às vezes falar, estou fazendo uma survey dentro de um outro estudo e E isso às vezes tem alguns problemas, né? Mas vamos começar falando de survey como um método de pesquisa, né? Então, pensando o survey como um método de pesquisa, a gente pode pensar que ele é provavelmente o mais usado. Todo mundo aqui já deve ter esbarrado em um paper que fez uma survey, ou pelo menos se chamou como uma survey, nos mais diferentes tópicos dentro de engenharia de software, mesmo engenharia de software. E isso não é só na academia, né? Surveys são feitas tanto na indústria, por exemplo, para entender aceitação de determinado produto, até mesmo a gente pode pensar numa pesquisa de intenção de voto, né? Que é que todo mundo vê no dia, assim, quando alguém pensa em uma pesquisa, né? Para um leigo, digamos assim, para alguém que não é do ambiente de pesquisa, mas também é muito usado no setor público, né, o governamental, para entender como é determinado processo, né. Tá, e aí o que você tem? Mas o que é uma survey, né? Esse aí, como nós podemos definir de uma forma mais restrita, mais formal, mais sistemática, o que é uma survey, né? O problema é que não existe um consenso. Dependendo dos autores, usam diferentes formas do que é uma survey. E isso é ainda mais a mais proeminente. Isso é mesmo assim é proeminente antes, mesmo em artigos de pesquisa, artigos, artigos em conferências, em anais. Mesmo assim, a gente vê, mesmo em um lugar que é mais formal, mais restritivo, a gente ainda vê esse problema de diferentes termos, né? Muitas vezes o que a gente mais vê é usar, às vezes, como um sinônimo de questionário, que é uma coisa um pouco meio limitante. Você vê, às vezes, os estudos de caso que os autores dizem que fizeram também uma survey. Ao mesmo tempo, a gente vê também, às vezes, o termo sendo usado como um sinônimo para uma revisão da literatura. O exemplo mais clássico disso é esse journal, que é extremamente bem conceituado, né, essa revista da ACM, que é a ACM Computing Service, que eles publicam, são especializados em publicar revisões de literatura, né, em grandes revisões de determinados tópicos dentro da ciência da computação, enfim. Então, vocês veem que mesmo na pesquisa, a gente vê o termo sendo usado de diferentes formas, né? Para fazer um resumo, assim, o que a gente fez, né? Isso é interessante. E só para falar que isso não é antes de ir para a definição de survey, só para pontuar que esse problema especialmente na pesquisa em engenharia de software, né, de não sermos não tão formais, como eu posso dizer, de uma forma não restrita ou
sistemáticos, de uma forma nós não somos muito sistemáticos os termos que usamos para designar os nossos métodos de pesquisa, digamos assim. Existem vários artigos na literatura de forma fazendo revisões críticas de uso de métodos. Por exemplo, tem esse artigo recente, de certa forma recente, do professor Klaus Walling, que foi um excelente pesquisador, que, se não me engano, ele já se aposentou, mas ele focou bastante no estudo de caso, né? Por exemplo, estudo de caso tem sempre essa questão de vamos usar, propor uma nova ferramenta, um novo processo e vamos aplicar em um determinado lugar e vamos analisar isso. Aí, muitos papers têm chamado isso de, muitos artigos têm chamado isso de estudo de caso. E aí, essa é a discussão que ele levanta bastante nesse paper, por exemplo, que isso é um estudo, é um caso, mas será que é realmente um estudo de caso? Então, ele discute o que são realmente estudos de caso. Aí tem outro exemplo também com Ground Theory, né, teoria fundamentada em dados, que também nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tem muito mais evidência em engenharia de software, tem sido muito mais utilizado, que também teve esse paper no ICSI há uns anos atrás, falando que havia uns problemas de como estava sendo usado. Então, só para mostrar que a, o, a nossa comunidade de engenharia, de pesquisa em engenharia de software ainda tem o que evoluir nessa questão metodológica. Alguns outros exemplos é próprio ACM, os padrões da ACM, que não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de olhar que teve esse trabalho liderado pelo Paul Rolfe e outros, várias pessoas contribuíram para tentar uniformizar como os métodos podem ser usados, né? Eu recomendo a todos que tenham interesse. Na verdade, todo mundo que estiver fazendo pesquisa vai fazer um estudo, dá uma olhada lá nesses padrões, né, standards, né? Então, resumindo, temos esse problema que é realmente chamado de slurring, né, method slurring, em pesquisa em engenharia de software. Então, nesse contexto, nesse paper, a gente tentou contribuir nessa questão para essas surveys qualitativas, né? Então, para começar assim, quais são as definições de survey? Nosso primeiro trabalho, assim, nossa análise aqui nesse paper foi observar definições para survey. O que é a survey, né? A gente observou como eu já mencionei no primeiro slide, é que não existe um consenso e que, na verdade, existem definições mais restritivas, focando realmente na parte quantitativa, que é o caso, por exemplo, dessa à esquerda, aqui nesse paper do Groves e outros colegas, de 2004, que eles realmente falam aqui, como vocês podem ver, de construir descritores quantitativos de atributos de uma população grande a partir de alguns membros, né? Mas existem também outras definições um pouco mais amplas. Por exemplo, do Fink, né, que de 2003, de um livro muito interessante, pequenininho assim, que talvez seja um pouco difícil de achar, mas é bem interessante para falar de survey é, que ele fala de coletar informações sobre pessoas e explicar o seu conhecimento a partir de perguntar, obter resposta de perguntas ou indiretamente a partir de uma revisão, né, de uma análise de records de dados escritos ou visuais. Né? Então, o que a gente percebeu aqui? A gente acha, o nosso argumento nesse paper é começar, talvez a vantagem de você usar uma versão mais aberta é que a gente pode incluir alguns métodos que estão sendo mais comumente usados em engenharia de software e que ultimamente têm sido mais utilizados ultimamente
engenharia de software que tem usado esse termo, ah, se chamando de survey. E aí um deles é o Qualitative Surveys, né, surveys qualitativas, ah, que a gente vai falar logo depois. Só para uma coisa interessante, antes de eu falar de surveys qualitativas, né, o que a gente viu em comum entre essas definições? Mesmo as mais restritivas, falando que surveys são mais relacionadas a quantitativas, você percebe que elas sempre falam essas, digamos assim, isso poderia ser um, um compromisso dessas definições, né? Que a gente pode trabalhar em cima disso, a gente vai trabalhar o que é survey. O survey basicamente é você obter algum tipo de conhecimento, né? Obter conhecimento a partir sobre uma população a partir de uma amostra. Então você não tem, por N razões, você talvez não tenha acesso a tamanho, a toda a população, pode ser porque ela é muito grande. Por exemplo, vamos dizer que a gente está querendo saber todos os desenvolvedores de software brasileiros. É uma população muito grande. Então, o que a gente vai fazer? Se a gente quer fazer um estudo, a gente vai fazer uma amostra, ou seja, a gente vai pegar um grupo menor que representa essa população para tentar descobrir alguma coisa sobre eles. E é interessante que população não necessariamente se relaciona a pessoas. A gente pode falar uma população de sistemas, todos os sistemas em Java, web desenvolvidos em Java, ou todos. Isso é um outro exemplo. Teríamos outro exemplo de repositórios, pode ser times, a população de times, como os diferentes times, apesar de a gente não vai na pessoa, né? Então, a ideia é que a população seja qualquer grupo geral ou restrito de objetos da pesquisa, né? E o importante outra coisa é que não tem um controle ou manipulação de variáveis. Ou seja, isso aqui é para a gente diferenciar de um experimento controlado. Então a gente não está pegando, por exemplo, desenvolvedores ou projetos de software e aplicando diferentes técnicas ou diferentes processos nisso. A gente está tentando observar como eles estão acontecendo agora, de maneira geral, como eles estão se desenvolvendo. E, além disso, né, eu, eles apresentam, a gente observou que todas essas definições, todos esses artigos que falam sobre, artigos metodológicos sobre survey, realmente eles definem uma sequência de passos, né? Define os objetivos, tem um processo de sampling, né, de amostragem, depois você coleta os dados e finalmente você analisa os dados. Isso a gente observou também. Então, agora a gente fala sobre as surveys qualitativas, né? Então, por que a gente trabalhou com essa com essa proposta mais ampla de definição de survey, né? Porque aí a gente acredita que esse tipo de survey, né, qualitativa também pode ser muito importante. E o que é essa proposta? Essa definição foi proposta por Janssen em 2010, mais focado em ciências sociais, né, para sociais. Como eu falei, a gente está usando uma definição mais ampla de surveys. E qual que é o objetivo da survey qualitativa? A ideia é que você foque numa diversidade da diversidade de determinadas propriedades da sua população. Então, diferentemente de uma survey quantitativa que você vai tentar descobrir qual que é a distribuição de alguma propriedade, por exemplo, qual frequência desenvolvedores de software cometem bugs, não sei, isso é uma média. Assim, aí você vai chegar com algum número, né, descrevendo na média, ou você consegue descrever, dependendo de experiência, talvez você consiga, ou de contexto, você consiga descrever, e
qual que seria a frequência de bugs ou frequência de algum outro problema. E aí, teoricamente, você consegue generalizar, dependendo de como é o seu estudo, você conseguiria generalizar isso para a população. A ideia aqui da survey qualitativa não é focar em algo médio ou uma descrição da distribuição do que acontece, mas é tentar identificar qual que é a diversidade de alguma característica. Por exemplo, esse de bugs. A gente poderia ter quais são os possíveis tipos de bugs inseridos por desenvolvedores, por exemplo. Se a gente está tentando descrever os tipos possíveis ou que a gente consegue observar, isso seria o que a gente está chamando de survey qualitativa. E isso a gente vai ver que pode ter várias aplicações em engenharia de software. Um outro sinônimo que também pode ser usado é chamar isso de uma survey de diversidade, né? Diversity survey. E aí a gente podemos falar um pouco dos próximos, né? E tá, as surveys qualitativas foram apresentadas mais para ciências sociais, mas o que a gente pode falar de engenharia de software? O interessante é que em engenharia de software esse método tem sido utilizado já há algum tempo. Teve alguns exemplos aqui, eu gosto de falar desses exemplos teve o Lindinger e Munch, que em 2016 publicaram esse artigo sobre os desafios e os fatores de sucesso para a experimentação em engenharia de software. Teve esse outro estudo pela Barcombe e outros de retenção de voluntários em projetos de código aberto. E geralmente vocês percebem que esses estão meio que listando quais são os desafios, quais são os fatores, quais são os elementos que influenciam a retenção. Então, geralmente uma descrição, uma listagem. Então, a gente vê que tem vários cenários na pesquisa em engenharia de software, que é importante a gente identificar essa diversidade das propriedades, né, das características, do que propriamente uma distribuição. Às vezes tem um caso que às vezes é mais importante que um outro que é bem mais frequente nesse sentido. Então, por isso que a gente está tentando propor que esse método seja mais utilizado em engenharia de software. Então, como a gente define, né, como o nosso paper é chamado, né, definição, revisão crítica e diretrizes, né? Então vamos começar por uma definição. Uma definição mais formal seria que uma survey qualitativa é uma pesquisa, né, um método de pesquisa que tem como objetivo identificar a diversidade dos valores de uma característica, ao invés de simplesmente medir a sua distribuição em uma população. Então a gente está tentando ver quais são os possíveis valores disso em uma população. Então, aí a gente começa a revisão crítica, né? Como a gente tem uma definição, vamos fazer uma revisão crítica. O objetivo dessa parte do estudo, eu não vou me alongar muito, mas é uma parte mais técnica. Quem já leu um mapeamento sistemático da literatura está acostumado já com esse tipo de estudo, sabe que geralmente é uma receita, né? Sequência de passos que você executa e você já tem os seus resultados. Né? Então, foi um mapeamento sistemático clássico da literatura, que a gente tinha uma string de busca, né? A gente foi bem amplo, ver de que forma o objetivo era entender como esse termo tem sido utilizado em pesquisa em engenharia de software. Né? A gente executou essa busca nos bancos de literatura, né, nas bases de literatura da ACM, né, Digital Library, da IEEE, também no Scopus e no Web of Science. Né. E aí a gente analisou esses artigos que a gente encontrou. Quantos a gente encontrou, né? A gente encontrou, essas nossas buscas retornaram 1.100 resultados únicos, ou seja, depois de
remover os duplicados, e a partir da análise mais minuciosa dos textos, a partir do título, depois a abstract, os resumos, e lendo, enfim, os artigos completos, a gente analisou no final 66 artigos que, de alguma forma, mencionavam ter feito uma survey qualitativa. A gente observou que esse termo tem sido mais frequente desde 2013, ou seja, nos últimos aproximadamente 10 anos, um pouco mais de 10 anos, que esse termo tem sido mais usado frequentemente. Lembrando que essa pesquisa foi feita em 2021, final de 2021, então foram 10 anos, em menos de 10 anos, a maior parte dos artigos, né? E a gente percebeu que ele tem sido usado em diferentes contextos em engenharia de software, nos mais diferentes tópicos, desde engenharia de requisitos até aspectos humanos, a arquitetura e diferentes venues, né? Desde conferências, excelentes conferências como o ICSI, como a FSI, mas também como excelentes revistas, né? Como o TSE, né? Transactional Software Engineering e outras, né? Information Software Technology, entre outras. Uma coisa interessante que a gente observou, né? Novamente, eu convido quem tiver mais interesse de ver esses detalhes, mais de que foi essa análise, dar uma olhada no paper. Como eu falei, o artigo é open access, então qualquer um pode ler. Mas o mais interessante que eu gosto de focar aqui é falar que o termo qualitativo emana diferentes sentidos para as pessoas. Então, várias pessoas falaram que era qualitativo simplesmente porque tinham questões que eram abertas, por exemplo, em que os participantes iam responder com palavras, então eles já chamavam de qualitativa. Mas, em compensação, outros 20 focaram na diversidade, que seria mais, ou seja, esses 20 estariam alinhados com a nossa proposta. Outros 10 usaram o termo qualitativo para dizer que os dados não eram técnicos, no sentido de você estar obtendo dado de execução de algum tipo de software ou coleta de métricas de software. Então, para eles isso era uma coisa quantitativa e qualitativa era tudo que era relacionado ao humano envolvido. Não necessariamente em texto, poderiam ser questões fechadas, por exemplo. E outros usaram simplesmente o termo qualitativo para dizer que era um estudo exploratório, então era um estudo qualitativo. Então a gente vê que esse termo até hoje não tem sido muito constante o seu uso, né? É um pouco do method slurring, que a gente comentou um pouco antes na apresentação. Então esse é um dos motivos desse paper, né? Tentar fazer uma proposta para a comunidade e que a gente reserve esse termo survey qualitativo para esse método que a gente está tentando observar a diversidade de, de determinada qualquer característica. Né? Aqui ficou um pouco estranho, né, na hora que a gente importou, mas aqui a gente, no paper, né, a última parte é sobre as diretrizes, então aqui eu vou falar um pouco das etapas, né, do processo. Como a gente falou, eles seguem, a gente observou que todas as surveys seguem essa sequência de passos, né, que você define os seus objetivos, você tem um processo uma etapa de planejamento do que você vai fazer, uma etapa de amostragem, coleta de dados e análise dos dados, né. Então, são as mesmas etapas. Então, aqui eu vou mostrar o que está esperado por uma survey qualitativa e quais são um pouco as diferenças para uma survey quantitativa para uma qualitativa. Então, aqui a gente, na definição de objetivos, acho que o que é mais claro é você definir uma pergunta de pesquisa, né? Então, geralmente, as perguntas de pesquisas para
surveys qualitativas estão mais relacionadas à descrição e classificação das características, né? Alguns exemplos, por exemplo, quais são os desafios relacionados à flexibilidade, segurança, no desenvolvimento de software em desenvolvimento de sistemas críticos, por exemplo, ou como experimentação contínua é aplicada no desenvolvimento de software. Ou seja, é uma coisa de descrição que você quer identificar as diferentes formas que determinada característica ocorre nos ambientes, né? Qual que é a diferença, né, para uma survey quantitativa, né? A survey quantitativa geralmente ela foca em descritores quantitativos, geralmente, ou seja, estatísticas, né? Elas geralmente podem ser descritivas, né? A frequência de diferentes atributos na população. Por exemplo, uma survey poderia ser quais são as linguagens, por exemplo, uma survey que é muito famosa, que é sempre atualizada, que é quais são as linguagens que estão sendo usadas ou, para desenvolvimento de software. Aí você pode falar tantos projetos, tal percentual de projetos usa Java, outro percentual usa Python, outro usa JavaScript, enfim. Isso tem uma distribuição, ou seja, uma estatística descritiva de como essas linguagens estão sendo utilizadas, né? Outra categoria de estatística é a analítica, né? Que você tenta relacionar determinadas duas ou mais variáveis na população. Você pode falar que projetos em PHP são tendem a ser maiores que em C, por exemplo, ou tem mais tempo para execução. Então, provavelmente você tem que pegar as amostras e fazer uma comparação estatística dessas amostras para ver se essa sua conclusão é verdadeira ou não. Então, isso é uma survey quantitativa. Em comparação com surveys qualitativas, como a gente falou, focam na diversidade, né? Focam em diferentes valores, né, de características. Planejamento. Acho que o planejamento é, como qualquer outro estudo, é essa etapa em que você começa a pensar no que pode acontecer, ou como você vai executar os passos da sua pesquisa, como você vai desenvolver a sua pesquisa, e é importante você entender o que pode acontecer, né, os problemas, ou potenciais ameaças à validade do seu estudo e como você vai mitigar, né? A gente vai falar um pouco de amostragem aqui, tem muitas questões disso. Mas, por exemplo, numa survey quantitativa, você tem, principalmente analíticas, você tem várias questões de validade de construtos, validade interna, validade externa, né, que é a questão da amostragem, se essa amostragem realmente representa a sua população. Enfim, isso daria toda uma aula sobre isso, né? Mas eu acho que é aqui nesse ponto que você pensa um pouco mais o que pode acontecer e de que forma você pode mitigar esses potenciais problemas, né? E eu acho que isso é meio que igual, né? Claro que tem diferentes problemas para um tipo de survey ou para o outro, mas a ideia de um planejamento é igual. Aí depois tem a questão da amostragem, né? Geralmente numa survey qualitativa, geralmente se usa essa amostragem de conveniência ou de propósito, né? Proposital, que o objetivo é, nessa amostragem, como a gente está tentando identificar todos os possíveis valores ou o maior número possível, né? Tentar garantir isso, essa amostra tem que, de alguma forma, aumentar essa variabilidade dos valores, de forma que você tente, de uma forma, garantir, a palavra garantir é um pouco forte, mas tente aumentar a probabilidade que você consiga obter todos os possíveis valores. É um pouco diferente da quantitativa, a gente vai falar um pouco, que você geralmente tem que fazer com que a sua amostra represente a população. Então, você normalmente usa, tenta
obter uma amostra que tenha a mesma distribuição que você veria de determinados aspectos, né, características que você teria na população geral. Nessa amostragem, assim, quando a gente está falando de só para lembrar que a gente pode considerar diferentes, às vezes a gente pode combinar diferentes amostras para tentar incrementar essa possibilidade de diferentes valores, né? Às vezes você faz um pouco com entrevistas, ou às vezes para aumentar você tenta fazer um questionário para pegar de outros lugares, assim. Então, nesse sentido, a survey qualitativa é um pouco mais flexível. Um método comum que a gente vê muito em amostragem para surveys qualitativas é a ideia de saturação teórica, né? É quando você começa a perceber que você está obtendo mais valores, né, mais objetos de estudo ali, e isso não está agregando mais valor para os seus resultados. Então, geralmente, esse é um momento que você, às vezes, para, né, de amostrar, né? A sua amostragem fica menor. Como eu falei, às vezes, numa survey quantitativa, você tem essas questões de fazer com que a sua amostra leve a resultados generalizáveis, né? Ou seja, que vocês realmente têm que garantir que, de alguma forma, a sua amostra é parecida com a população, com determinadas características. E, em compensação, as surveys qualitativas têm mais esse foco de tentar obter todos os valores possíveis. Bom, então a gente vai para a coleta de dados. A, a coleta de dados vai depender muito do instrumento que a gente decidiu para aquele objeto de estudo, né? Dependendo do seu estudo, você pode fazer questionários com as pessoas. Esse é o que as pessoas mais ligam ou mais relacionam com a ideia de survey. Mas a gente pode fazer uma survey com entrevistas, que é super comum, mas até mesmo uma análise de documentos. Você coleta diferentes documentos, uma série de documentos, e você depois analisa esses documentos. Desde que esses documentos ou essas entrevistas representem, levem você a obter ou a identificar essas características, é algo válido, assim, para uma survey qualitativa. Isso é importante, eu acho que isso é legal, que até mesmo uma survey quantitativa pode usar qualquer tipo de dados, né, de coleta de dados, pode ser uma survey quantitativa a partir de questionários, isso não tem essa limitação. O interessante que a gente chama de survey qualitativa, né? Voltando, né? Uma survey quantitativa também pode pegar dados qualitativos, só que geralmente que realmente é necessário é alguma forma de conversão desses dados qualitativos em uma forma quantitativa para, enfim, analisar, né? Isso é comum, por exemplo, tem um tipo de survey que chama case survey, né? Você faz uma survey de casos, você coleta diferentes casos, estudos de casos da literatura e para fazer uma forma de análise quantitativa desses resultados, né? Isso é uma forma de um estudo secundário muito interessante, que basicamente é isso, né? Você tem diferentes estudos que pegaram dados qualitativos e aí eles precisam de uma forma converter isso em dados quantitativos para fazer uma análise. Em princípio, os surveys qualitativas usam mais entrevistas ou outras formas mais de dados qualitativos, mas a priori eles também podem ser dados quantitativos, desde que você esteja tentando identificar como esses valores variam, né, ou quais são os possíveis valores de determinada característica.
são mais raros, mas em princípio pode existir um estudo desse. E aí, finalmente, você tem a análise dos dados que você coletou, né? Voltando, né? O objetivo aqui você chega no seu objetivo final, né? Você tem que tentar identificar os possíveis valores de uma determinada característica que você está tentando entender. A técnica mais comum, a prática mais comum nisso é a análise temática, né? Que é um método para identificar, analisar e reportar esses padrões que eles chamam de temas nos dados. É muito comum em análise qualitativa. Algo bem semelhante que se usa, que às vezes é chamado, que se for ver em essência quase a mesma coisa, que é o open coding, né? Que é a codificação aberta, né? Que você está tentando identificar ali do zero, sem ter uma lista original de temas ou de códigos. Isso pode ser, geralmente é dessa forma que é feita essa análise dos dados, para tentar chegar nesses resultados, né? Se você tem, por exemplo, dados quantitativos e está fazendo isso, você pode talvez fazer um mecanismo de clustering, uma coisa mais quantitativa também. Mas como eu falei, esse tipo de... a gente acho que não observou nenhum caso assim, não vimos nenhum paper nesse sentido em engenharia de software, mas em princípio é possível. E aí talvez um mecanismo de clustering seria o mais adequado. Só para comparar com surveys quantitativas, né? Surveys quantitativas, geralmente a gente fala de estatísticas descritivas ou estatísticas de inferência, né? Quando você tenta fazer um teste de hipótese ali. E se a gente tem algum dado qualitativo, como eu falei, a gente vai precisar de alguma forma converter esses dados. Como eu falei, nas surveys qualitativas, se você tiver com dados quantitativos, é raro, mas pode acontecer, algum mecanismo, algum algoritmo de cluster, né, de agrupamentos, deve ser suficiente. Em compensação, para dados qualitativos, geralmente a gente tem que, de alguma forma, identificar padrões nesses dados, nesses temas. Realmente a análise temática é um bom exemplo. Eu trouxe 2 exemplos aqui básicos, né? Um mais técnico e o outro mais humano, assim, mais na área de coisas humanas, né? Por exemplo, esse paper aqui do Fischbach e outros colegas, né, publicado no SM, um simpósio de engenharia de software experimental, né, SM, que é uma conferência muito boa na engenharia de software experimental. E eles tentaram identificar fatores que influenciavam a execução das atividades de teste em contexto ágil. Então, o que eles fizeram? Eles entrevistaram 18 pessoas de 12 empresas diferentes. E eles chegaram a 9 desafios e 16 fatores, né? Você vê que aqui eles estão fazendo entrevistas, né? E chegaram em desafios e fatores. Aqui esse é um paper que eu também liderei, que foi parte do meu doutorado, que foi para tentar identificar razões por que startups de software não estavam adotando experimentação, né? Isso aqui é uma outra, também seria uma outra discussão aqui, mas a gente sabe que startups não usam tanto experimentação quanto deveriam, tem vários resultados disso na literatura, e a gente tentou entender um pouco por quê, né? Aí a gente analisou 106, chamamos de post-mortem, né? Seriam uns documentos, publicações online de fundadores, de pessoas envolvidas nessas startups. A gente teve todo um método de reduzindo esse escopo, tentando explicar por que essas startups fecharam. E nos nossos resultados, a gente chegou no modelo para adoção, implementação e experimentação de startups, e a gente identificou 25 inibidores, né, ou mecanismos ou fatores que estavam evitando que essas empresas estivessem adotando experimentação. Então, você vê, a gente pode ir para uma coisa mais técnica, mas também pode ser uma coisa mais geral, engenharia de software. No paper tem uns outros exemplos também, algumas referências, quem quiser ver
pode ter outras ideias para específico para sua pesquisa, enfim. E lembrando que esse método é bem flexível no sentido de dados que podem ser coletados. Com isso eu fecho um pouco o que eu tinha para falar sobre esse paper, né, sobre surveys qualitativas, né, falando que pode ser usado para diferentes problemas de pesquisa em engenharia de software. E a nossa ideia é que uma definição fechada, assim, uma mais definida, né, uma definição fechada e clara, e diretrizes podem ajudar não só os pesquisadores, mas também os revisores desses estudos, leitores, orientadores de alunos, pode abrir muitos caminhos assim que a gente acha, que coisas que já estão sendo feitas, mas às vezes não tem um nome para dar o suporte metodológico para isso. E eu acho que uma coisa, pensando em trabalhos futuros para isso, acho que uma coisa que fica bem patente, assim, que é bem clara, que precisa de mais foco, é como a gente pode garantir que uma amostra garanta considere todos os valores possíveis para uma determinada característica. Isso é uma coisa em aberto ainda. E com isso eu fecho e agradeço. Acabei esquecendo de pôr um slide de obrigado aqui, mas agradeço a ter a paciência de me ouvir aqui por 40 minutos falando de surveys qualitativos. Obrigado. Obrigado também. Deixa eu tirar rapidamente os slides, fazer algumas perguntas. Então, acho que a primeira pergunta que me veio quando eu li o artigo é assim, o que motivou vocês a escreverem isso? Vocês estavam querendo fazer uma survey qualitativa e não encontraram guidelines? O que foi? Esse paper que eu falei foi feito antes, né? Esse exemplo que eu dei. E é uma coisa que eu sempre me interessei. Eu fiz um curso já no mestrado, sobre métodos de pesquisa, e é uma coisa que eu acho que ainda a gente, como comunidade de pesquisa em engenharia de software, a gente tem que amadurecer. A gente tem melhorado muito nos últimos anos, mas a gente às vezes não é muito criterioso, e isso tem alguns problemas, né? Então, eu já tinha percebido que esse termo survey já é muito usado, às vezes não é usado de uma forma correta. Só de você falar de survey, as pessoas já não estavam usando. E aí eu achei que era bom, achei muito boa essa ideia, eu acho que tem muita aplicabilidade. A gente percebeu que tem muita aplicabilidade em engenharia de software, e a gente achou que seria uma coisa muito interessante para falar assim para a comunidade. Pessoal, tem essa ideia que pode ser muito legal para a gente. Vamos focar, vamos se agrupar nesse termo aqui, tentar usar ele mais para designar esse tipo de método e a gente conseguir fazer uma coisa mais sistemática, né? Acho que foi um pouco isso a ideia, né? Criar algo que as pessoas possam usar como referência e que pode ter muitas situações de uso na pesquisa em engenharia de software. Uma outra pergunta era sobre que eu achei muito interessante essa ideia dos postmortems de startups, pós-mortes, não sei como falar em português, mas... Eu acho que é alguma coisa como, no sentido de autópsia, eu acho que seria um relatório de autópsia. Certo, isso aí, em primeiro lugar, isso está livre para qualquer pessoa acessar, ou vocês tiveram acesso porque estavam fazendo uma pesquisa, ou tem que pagar? Não, era acessível. Eu não sei como está hoje, mas como é que era? Era um banco, uma listagem de um site chamado CB Insights, um site americano que se especializa de mídia, especializado em startups, e eles tinham essa lista de startups que tinham morrido. E aí, de lá você tinha os links para esses, geralmente eram posts de blogs, falando de startups que tinham encerrado, ou às vezes comunicados na imprensa, artigos de jornal, enfim, tudo online, assim. E aí, na época, a gente escaneou isso e a gente ia
e coletava o documento original. Tanto que, às vezes, o documento já não estava mais online, a gente teve que tentar achar por outros meios, ver se existia. Tem o Internet Archive, e aí a gente fez essa listagem. A gente, por questão de... Aí, nesse artigo, a gente listou todos esses links, mas, infelizmente, por questão de direitos, a gente não poderia colocar o mesmo texto, colocar os textos no, no pacote de reprodução, né, do estudo. A gente só colocou os links. Então, eu não sei como esses links estão hoje, se essa empresa ainda faz. Eu imagino que eles devem atualizar essa lista até hoje, porque a gente coletou isso, acho que em 2019, se eu não me engano. Hoje essa lista deve ser muito maior se ela for atualizada. Mas, em compensação, muitos desses links talvez já estejam mortos, né? Eu abri o link, agora está lá, a versão mais recente é de 29 de maio de 2024 e tem 483, né? Mas, pelo jeito, ou é pago ou você tem que se cadastrar aqui para eles terem alguma informação sua. Mas aí, então... Talvez eles estão mais restritos agora. Você disse que essa survey qualitativa, né, foi resultado do seu doutorado. O Arquipo, que você publicou em outros 2 artigos, junto com Kelson Silva, outras pessoas, fez parte do seu doutorado também ou já foi um outro trabalho? Não. Meu doutorado é assim, a partir dessa ideia que dessa análise de que as pessoas, que essas startups não estão usando a experimentação, a gente identificou esses 25 inibidores. Né? A gente percebeu que os mais frequentes, os mais importantes, relevantes ali, estavam relacionados aos humanos, né? Aos indivíduos que estão nesse contexto. Da parte tecnológica, existem alguns problemas, mais de ordem prática, às vezes de quantidade de pessoas, obtendo vários usuários, às vezes, para fazer testes. Isso ainda é um problema. Mas a maioria dos problemas ainda está na questão humana de achar a necessidade de experimentar. Nós, como desenvolvedores de software, cientistas da computação, nessa nossa formação, a gente é geralmente treinado a, dado uma tarefa, vamos implementar aquela tarefa. A gente não tem essa ideia de pensar um pouco antes no usuário, no possível consumidor ou comprador daquele software, né? Enfim, consumidor daquele software. Então, e uma das coisas que a gente pensou tem essa questão de engenharia de requisitos, né? A engenharia de requisitos tem essa ideia, vamos fazer, definir certinho o que tem que ser feito e vamos fazer. Então, nesse sentido, durante o meu doutorado, eu propus a ideia de engenharia de hipóteses. Ou seja, vamos também ter uma disciplina para pensar em o que a gente quer descobrir, porque aí o nosso software não é só algo, um resultado, um fim em si mesmo, mas ele tem o objetivo de a gente tentar entender alguma coisa, né? Essa ideia de experimentação. Lembrando que aqui experimentação não é só experimentação no sentido científico, né, de estudos controlados, né, experimentos controlados com duplo cego, grupo de controle, não. Aqui é um termo mais amplo de experimento, desde entrevistas com usuários até algo como testes AB, enfim, tudo isso se engloba em experimentação. E aí a gente propôs esse termo de engenharia de hipóteses para que as pessoas foquem mais em obter informações, dados para suportar determinadas questões ou entender determinadas questões, ao invés de simplesmente se basear na própria opinião. E aí você basicamente, você às vezes está construindo todo um castelo e você vai ver as fundações são muito ruins, né? Que é a fundação do que realmente é útil. Enfim, isso foi no meu doutorado. Aí, no meu doutorado, como era startup de software, principalmente tópico, a gente focou muito mais em hipóteses mais
relacionadas às funcionalidades, mais relacionadas ao negócio. Depois do meu doutorado, em colaboração muito com o Eduardo Guerra, que tem mais esse viés de arquitetura de software, a gente viu essa possibilidade de também trazer essa ideia de hipóteses para questões de arquitetura, porque na arquitetura é algo semelhante, né? Você no início ali tem muitas incertezas e você geralmente tem que definir uma arquitetura. Tem toda a questão de arquitetura ágil, como a gente consegue fazer isso de uma forma que pode ser alterado depois. E aí a ideia do ArcHypo é vamos fazer como que as hipóteses sejam, essas incertezas sejam os cidadãos de primeira classe, em que a gente vai considerar eles e ter eles no controle. Assim, a gente no ArcHypo a gente vê tanto o impacto quanto a incerteza. Então você tenta diminuir a sua incerteza e diminuir o impacto. Mas às vezes isso não é possível, você tem que trabalhar de alguma forma para ter consciência dessas limitações. Então foi um pouco assim. Então o ArcHype em si não é do meu doutorado, mas essa ideia de engenharia de hipóteses nasceu lá atrás. E é uma das aplicações, ou extensões, né? Muito bom. Vamos deixar na descrição os dois artigos do ArcHypo, um na I3E Software, outro na I3E Transactions. E agora vamos para algumas perguntas mais sobre sua carreira, né? Você se formou em Engenharia de Computação no ITA, né? Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em 2010. Você lembra o que é que te levou a escolher esse curso de Engenharia de Computação? Ah, olha, eu sempre desde criança gostei de matemática, de uma coisa mais lógica. Eu lembro que eu sonhava, sei lá, a primeira coisa que eu lembro é falar de fazer matemática, assim. E aí, mas desde cedo eu me envolvi com computadores, né? Eu lembro de aprender a programar, sei lá, ter um primeiro site, não sei, 99, 98, um bem basicão já. Lembro de fazer algumas coisinhas em PHP, bem lá atrás. Então foi uma coisa que foi meio natural. Quando eu fui escolher o curso, para mim era natural, assim. A minha dúvida acho que era em ciência e engenharia da computação. Aí no final acabei indo pro ITA fazer engenharia de computação mesmo. E É aí uma coisa você que eu decidiu, sempre gostei. aí você Sempre decidiu gostei de. decidiu fazer mestrado lá na USP, né? No IMI-USP, onde eu fiz doutorado, mas foi em períodos diferentes. Por que que Sim. você decidiu fazer mestrado e por que que você decidiu fazer lá no IMI-USP? Então, quando eu terminei a graduação, eu fui para o mercado, né? Trabalhei como desenvolvedor. Mas eu sempre tive essa ideia de tentar voltar para a academia. Eu sempre gostei de estudar, gostei, é, participei de Olimpíadas no ensino médio, sempre gostei desse ambiente acadêmico. Então era uma coisa que eu queria voltar. Eu trabalhava em São Paulo, né? Morava em São Paulo na época. Aí a USP parecia um lugar ok. E eu conheci o professor Alfredo Goldman, né? Foi meu orientador de mestrado, através do Eduardo Guerra, por sinal, que aí eu fui aceito no programa, e aí eu continuei trabalhando, então eu fiz meu mestrado ao mesmo tempo em que eu trabalhava. Foi um período bem exigente, assim, bastante trabalho, mas foi bem legal o mestrado lá, consegui fazer boas publicações que me levaram depois para o doutorado, né? E, Certo. Aí você fez o doutorado na Free University of Bolzano, que é onde você está agora, na Itália, né? sim, Sob a orientação da professora, não vou saber. Xiao Feng Wang. Pronto, você falou. Provavelmente nem eu faça a Eu pronúncia acho que correta. ela é chinesa? Ela é chinesa. Certo. E o que é que te motivou a seguir para o doutorado e escolher especificamente essa universidade aí? Então, durante o meu mestrado, como eu falei, eu tive a chance de publicar alguns artigos e um deles eu fui para uma conferência na Noruega. Foi a minha primeira vez na Europa, por sinal, e eu conheci a professora Cial e ela
ela tem ainda esse interesse em startups de software, e o meu mestrado foi bastante em startups de software. A gente conseguiu fazer com que ela fosse para minha defesa, né? O professor Alfredo conseguiu que ela participasse da minha defesa lá em São Paulo. Aí ela me falou, ó, vai abrir uma vaga aqui para Itália, para o doutorado aqui em Bolzano. Você quer tentar? Aí eu tentei e consegui. Aí tinha também umas questões pessoais de querer um pouco sair do país, enfim. E eu sabia, depois da minha experiência do mestrado, eu sabia que eu não queria trabalhar e fazer o doutorado ao mesmo tempo. Então aí eu decidi me mudar de vez, né, para Bolzano e me focar só no doutorado. E desde então eu estou na área acadêmica full time, né, tempo dedicação integral aqui. Mas foi isso, foi a oportunidade. Ela é uma das especialistas em startups de software, é o que eu queria fazer, num lugar que eu acho, eu tenho ascendência italiana também, era uma coisa que eu queria ficar um tempo aqui, e aí deu certo e por enquanto eu estou aqui. Aí tenho ficado, né? Terminei o doutorado e tenho ficado aqui, pelo menos por enquanto, na universidade. E você tem mais de 7 anos de experiência como desenvolvedor de software, né? Antes de Sim. qualquer. Fora, claro, a gente acaba desenvolvendo software na academia às vezes, mas não é a mesma coisa, né? Você passou Uhum. 5 anos numa empresa chamada Cuponomia, que é uma empresa que Sim, você ajudou a fundar. Como é que foi essa exatamente. experiência de atuar na indústria? É uma coisa bem interessante também. Eu gosto bastante. É uma coisa que eu acho que eu tinha desde da graduação, assim, eu acho que eu nunca pensei em seguir direto. Eu sempre tive essa vontade de fazer carreira acadêmica, mas achei interessante. Eu quero ter uma experiência prática. Isso ajuda bastante hoje em dia para mim, que eu consigo, às vezes, pensar como um desenvolvedor. E essa experiência, eu tive uma experiência no mercado financeiro também como desenvolvedor, e a maior parte do tempo eu fiquei no economia, como você disse. E foi aí que eu tive esse contato com startups, com esse tópico, né? Que ainda hoje eu tento estudar um pouco, né? O meu foco está um pouquinho fora hoje, mas ainda tenho estudos ainda sobre startups em andamento. É um ambiente que a gente ainda tenta entender. Mas eu acho que enfim, a minha experiência no Economia foi muito boa, assim, porque a gente teve a oportunidade de ir para o Vale do Silício, num processo de aceleração ali na 500 Startups, passar ali 4 meses ali, conhecer aquele ambiente, entender não só de tecnologia, mas também eu acho que isso trouxe bastante para a minha pesquisa de que a gente está desenvolvendo, a gente quer ter o sucesso técnico, mas é importante também esse sucesso comercial ou de interesse do usuário, né? A gente realmente está resolvendo um problema e acho que foi uma coisa que eu peguei bastante lá na a, nesse ambiente de indústria. Eu acho que é uma contribuição muito boa quem às vezes está pensando em estar na indústria e quer mudar para academia, né? Tem suas vantagens e desvantagens, mas traz muita essa bagagem também traz muito valor, eu acho, de alguns problemas, você vê realmente alguns problemas, traz umas ideias que às vezes alguém só na academia não tenha tido essa oportunidade de ver, né? E você tá aí em Bolzano, o Eduardo Guerra, que a gente já entrevistou, tá aí também, né? Eu, Sim, sim. duas dúvidas. Quem chegou primeiro? Foi você ou ele? E teve Eu, alguma relação ainda de. Então, no caso, você teve alguma relação com a ida dele para aí ou não? sim, sim, sim. Em 2000 e final de 2019, eu acho. Eu cheguei aqui em novembro de 2017 para começar meu doutorado. Aí em 2019, acho que a professora Zial estava com uma vaga aberta para trabalhar com ela. E
Aí, e ela tem muito forte na comunidade ágil, né, de XP, por exemplo. E ela estava procurando, eu falei, ó, o Eduardo Guerra, e a gente tinha tido uma colaboração já em 2019 sobre um jogo de tabuleiro para startups, sobre bem legal, e porque esse é um side job, né, do Eduardo. E aí eu falei, ó, o Eduardo, ele sempre teve esse desejo, eu lembro de ter conversado com ele que ele tinha esse desejo de sair do país por um tempo. E aí eu falei, ó, às vezes ele pode se candidatar. Ele se candidatou e veio, tá aí desde então. Então, Maravilha. eu que sou o culpado um pouco, né? Ele tá aqui. Certo. Então, a gente vai deixar o link aí para a entrevista do Eduardo Guerra na descrição do episódio. E agora a gente faz uma pergunta, que é uma pergunta que a gente sabe que ninguém é capaz de prever o futuro, mas somente a gente diz, eu gosto de dizer que é algo que você acha que vai acontecer ou que gostaria que acontecesse na nossa área. Jorge, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Ah, o que eu acho que hoje todo mundo falando de IA, né? Então eu acho que IA vai mudar um pouco como a gente desenvolve, mas eu acho que não vai ser tão drástico. Eu vi outro dia uma frase do David Parnas, até falei isso num curso outro dia, que ele falava que ele tem uma frase dele de 1985, ele falava que programação automática era um pleonasmo, né? Que no sentido que toda programação é automática, né? Você só está aumentando o nível de abstração. Então eu acho que IA vai vir para, eu acho que a gente vai programar, mas talvez num nível mais alto de abstração e como isso vai acontecer, né? Talvez a gente tenha que ter outros mecanismos dado a não determinismo da IA. E eu acho que algo relacionado que isso vai mostrar é uma coisa que eu foco bastante, que eu acho que tem muito valor e e é uma das coisas que eu vi também na indústria. O ser humano ali é muito importante para a engenharia de software, as consequências. Isso, cada vez mais a gente tem visto a pesquisa também pesquisa em engenharia de software focar nos aspectos humanos, e eu espero que isso continue aumentando. Eu acho que com a IA fazendo mais mais e mais parte técnica, ainda acho que a gente vai fazer parte técnica, mas eu acho que o fator humano vai ficar mais e mais evidente, assim. Vai ter mais consequências, né? Porque agora o que uma pessoa faz com a multiplicação do que a IA é capaz de fazer, né? De geração do produto ou de código, enfim, eu acho que isso vai ficar mais evidente ainda. Muito bom. Então, Jorge, se alguém quiser fazer alguma colaboração com você, talvez alguma empresa, ou simplesmente você quiser deixar uma palavra final para os que nos assistem ou escutam, a palavra é sua. Não, quem tiver interesse, falar um pouco, seja de aspectos humanos, de engenharia de hipóteses, achou essa ideia legal, quiser colaborar em alguma coisa. Eu estou focando um pouco também nesses aspectos humanos com, com o advento da IA, né, com cada vez mais presente. Pode mandar um e-mail para mim, ou entra no meu site, eu tenho um site pessoal, né, jmelegate.com, e, e lá tem todos os meus contatos, ou mandar jorge@jmelegate.com também meu e-mail. Estou no X, né, no X, jmelegate, essas redes, assim, o LinkedIn, pode me procurar, adicionar e a gente pode bater um papo. Muito bom. Então, agradecemos a você em primeiro lugar, Jorge, e a todos e a todas que nos assistiram ou escutaram até agora. E até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software.
Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.